Olá, bem-vindos ao sétimo episódio da primeira temporada das Escolas TV. Eu sou o Miguel Lucas, da Escola de Psicologia. Eu sou o Diogo Espinho, da Escola de Criatividade. E trazemos até vós hoje um tema sobre criatividade, especialmente dedicado também à Escola de Criatividade do autor, que é o Diogo. E o tema é como pensam as mentes criativas. Vamos abordar um conjunto de problemáticas e de estratégias que podem promover, portanto, a criatividade, e o Diogo hoje vai tomar as rédeas dos assuntos e vamos aqui entrar numa conversa animada. Bom, para começar, foi escrito um artigo na Escola de Criatividade sobre 13 ferramentas de pensamento das mentes criativas, que foi baseado no livro Sparks of Genius, as 13 ferramentas de pensamento das pessoas mais criativas do mundo, escrito por Robert e Michelle Ruth Bernstein, e sobre o qual nos vamos basear para o artigo de hoje. Eu queria lançar já uma pergunta direta ao Miguel, relativamente a como as mentes criativas veem o sucesso. Ó Diogo, é assim, o sucesso é um assunto muito abrangente, não é? E na verdade, quando alguém está num processo de transformação, um processo de reorganização dos elementos constituintes portanto, do assunto e do tema que dominam, dos objetos que produzem, ou mesmo um processo de escrita, como é o nosso caso, não é? O sucesso é algo que se calhar não faz muito sentido colocar em questão ou como um objetivo muito definido ao início, porque isso bloqueia Bloquear o pensamento de uma pessoa que seja extremamente criativa. Sim. Pode estar a limitar-se ao... E já vamos perceber porquê, porque realmente as pessoas que trabalham na área da criatividade, não é? E que produzem e que criam coisas novas e inovadoras, principalmente que ainda não foram realmente produzidas, têm um pensamento muito distinto da pessoa comum e do pensamento tradicional apenas de produzir para. Não é? Portanto, aqui a questão do sucesso é algo que pode, à partida, interferir nesse processo criativo. Não quer dizer que, quando se esteja a criar algo, não se pressuponha que possa vir a ter um impacto, possa ser reconhecido pelas pessoas, pelos possíveis compradores, portanto, o alvo em si, não é? Mas, na verdade, penso que, à partida, um sucesso pode ser impeditivo. Pode acontecer as mentes criativas, de certa forma, ficarem obcecadas com o sucesso e com o querer o sucesso e, de certa forma, não conseguirem expor toda a sua criatividade, toda a sua habilidade e as suas potencialidades no trabalho, seja um artista, seja escrever um artigo, um pintor, um fotógrafo que consiga ver o melhor plano para uma fotografia. É possível a mente de um criativo ser alterada ou, de certa forma, adulterada pelo querer o sucesso em demasia? Sim, sem dúvida. Isto veio ao encontro da primeira questão que colocámos, como é que as mentes criativas veem o sucesso. Eu penso que, na verdade, só o mero facto de a pessoa ter uma abertura mental elevada, portanto, ser um não conformista, ou seja, não se conforma com as coisas que já estão feitas, não pressupõe à partida que ele está num processo criativo, imagina que está-se a pintar um quadro, se aquilo vai ter um determinado impacto ou não. A pessoa projeta-se, liga-se ao acontecimento, liga-se à sua tarefa que tem em mãos, não é? Nunca percebendo se vai ter um determinado tipo de impacto ou não, se vai ser visto ou se vai ser apreciado por outrem. Exatamente. Essa é a essência dos grandes processos criativos, independentemente de a pessoa em questão às vezes ter uma noção do que é esperado pela sua audiência, pelas pessoas que eventualmente podem gostar do seu trabalho. Mas na verdade é aqui que se distingue o quanto a pessoa tem liberdade para fazer aquilo que lhe vem à mente. Sem perspectivar se vai ter ou não um determinado tipo de impacto. A pessoa tem um nível de crença elevado, que aquilo que está a fazer
é algo de extraordinário, não sabendo se na verdade o é. Então, de certa Pelos forma, outros, pela avaliação da terceira seguindo pessoa. essa linha, podemos constatar que as mentes criativas planeiam o sucesso. As mentes criativas, para mim, não planeiam o sucesso. Não? Não. As mentes criativas, para mim, planeiam, na verdade, o pensamento fora da caixa. Exato. É claro que fazem um conjunto de associações com aquilo que já foi feito, com aquilo que tem vindo a ser feito, e nomeadamente com aquilo que pode ser apreciado pelo seu público-alvo, não é? Uhum. Mas na verdade é isto que as distingue, é fazer coisas que ninguém está à espera. Portanto, o inesperado, não é? Às vezes o sucesso vem do inesperado. O inesperado é não ter a noção nenhuma do que é que poderá ir acontecer. Até porque o inesperado por parte do público-alvo, quando é recebido algo inesperado, pode ser logo um caminho para o sucesso por parte de quem criou. Criar algo que não é esperado pela audiência. Existe um casamento entre o inesperado e a vontade de criar algo inovador. Exato. Quando essas duas coisas se juntam, podemos dizer que o criativo teve sucesso. Não é? Mas à partida estar a pensar só nisso, esta é uma opinião particular, provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir ou a ver poderão ter outro tipo de ideias e abordagens completamente distintas relativamente à questão do que é ter sucesso nos seus processos de criatividade, não é? Eu vejo assim desta forma. Até porque, Diogo, deixa-me dizer-te o seguinte, existe aqui um conjunto, e eu até tinha aqui uns apontamentos breves, existe aqui um conjunto vamos lá ver, de conceitos que eu acho que toda a pessoa que se considere criativo penso que tem que estar por aqui. São importantes. São importantes. E eu começo, por exemplo, com uma célebre frase do Einstein, que é extraordinária e que talvez quem nos esteja a ouvir partilhe desta minha opinião. Se a sua ideia não é absurda ao início, não existe esperança para ela. Ou seja, tem que estar completamente fora da caixa, tem que apanhar completamente a pessoa em si mesmo, não é? O autor da criatividade tem que o apanhar de surpresa, para que depois também possa ser tão absurda que saia realmente fora do pensamento comum. Seja mesmo inesperado e que surpreenda quem vai receber a ideia ou... Exatamente. Portanto, existem aqui algumas características. A não conformidade, ou seja, não ser conforme à população comum, às coisas comuns, não é? Ser irreverente. Na verdade, ter confiança naquilo em que acredita, em que é capaz de produzir qualquer coisa diferente, não é? Inovador. Exatamente. Até porque estar a criar algo que já existe não tem inovação nenhuma e não vai surpreender ninguém. E daí... Na verdade, às vezes o processo criativo não quer dizer que não existe já um conjunto de coisas. Na verdade, as coisas às vezes já existem, só que o criativo consegue lhe dar uma outra funcionalidade, ou um outro aspecto, ou uma outra utilidade, não é? Porquê? Porque faz uma nova reorganização dos elementos e produz algo novo. Esse é um processo criativo simples, não é? A partir de algo que já existe, exatamente, reorganizam-se os elementos e dá um outro produto ou uma outra peça ou whatever. Agora, open mind, ou seja, a pessoa tem que ter uma liberdade de pensamento sem regras. Se à partida eu tenho que fazer isto assim, desta forma, para obter aquilo, isso não é um processo criativo. Exato. Isso é um processo por objetivos, é um processo passo a passo, é quase seguir um guia que já esteja escrito. Quase como se fosse um robô. Vai seguir algo que já está escrito e não vai sair daquela linha. Exatamente. Eu penso que eu nunca iria escrever um livro que se chamasse Como Você Pode Ser Criativo. Eu teria a matar a partir da criatividade. Pois. Portanto, tem que haver um open mind, tem que haver a liberdade, tem que haver uma capacidade de não há regras neste jogo. Ok? As regras somos nós que criamos. Exatamente. Então, de certa forma, será importante criar uma cultura de criatividade? É cada vez mais. Os mercados estão saturados, as ideias acho que não terminaram, mas de certa forma estão-se a cingir apenas ao que já existe e as pessoas não pensam fora da caixa, não criam para si mesmo uma cultura de criatividade, não fazem melhoramentos a nível pessoal, não se informam, não se instruem e por isso mesmo as coisas,
o mercado já está saturado com mais do mesmo. O teu raciocínio acho que é excelente, não é? Mas eu colocaria aqui duas visões. É que o facto de vivermos a uma velocidade muito acelerada no tempo, queremos sempre coisas novas portanto, a tecnologia avança a curtos passos, não é, de evolução. Os consumidores querem novas ideias, novos mecanismos, novas interações, e os criativos são quase obrigados a criar por encomenda. Existe uma grande pressão, ao fim e ao cabo. Existe uma grande pressão, e acho que o criar por encomenda tira a criatividade, ou seja, começa a haver aqui uma sobreposição do que na verdade o que é ser-se criativo, não é? Portanto, e o que é que isto leva? Leva a que eu e tu possamos fazer a mesma coisa. Vamos entrando dentro de uma bolha muito conforme, não é? Em que fazemos mais do mesmo. Portanto, é efetivamente preciso uma cultura de criatividade, mas criatividade de coisas completamente distintas que nos melhorem a nossa vida, não é? Que nos permitem sermos mais bem dispostos, que se crie mais entretenimento, que se crie mais funcionalidade para o nosso bem-estar. Pronto, a criatividade é uma área completamente abrangente, é um saco muito grande onde cabe lá muita coisa. Não é? Tenho aqui um tópico que poderá ser um bocadinho sensível, que é como lidar com o insucesso inesperado. E aqui podemos também abordar um bocadinho, se calhar, os freelancers, tocando um bocadinho a escola do nosso colega Luciano, a escola freelancer, e dar aqui algumas dicas para os freelancers que nos estão a ver, como lidar com o sucesso inesperado. Bem, na verdade, portanto, os freelancers e a criatividade têm que andar de mão dada, não é? Exato. Têm públicos que querem constantemente aceder a novas ideias e ver novas coisas, coisas originais, não é? Então, isso anda um pouco de mão dada. Mas, na verdade, eu penso que o insucesso faz parte e é parte Do progresso. Sim, do progresso e do processo. É preciso aprender com os erros, é preciso aprender com o insucesso, saber o que é que se fez mal, o que é que correu mal e tirar ilações a partir disso. Sim, ó Diogo, para além de se aprender com os erros, é preciso liberdade para errar. Liberdade para errar. E daí o open mind. Exatamente. Se eu à partida não quiser errar, eu já estou a criar uma regra. Exato. Não é? E essa regra é limitadora do processo criativo. Portanto, eu tenho que ter a capacidade de poder acontecer tudo. E quando eu tenho a possibilidade de poder acontecer tudo, o meu leque de possibilidades abre até ao infinito. E a partir daqui não existem limitações para aquilo que a mente pode gerar, não é? Portanto, o insucesso é parte do processo criativo. Não é? Ainda que depois ele possa não acontecer, não é? Mas se à partida eu perceber isso, eu abro mais uma possibilidade, não é? E aumento as probabilidades de ter sucesso. Exato. Ao aceitar o insucesso, não é? Como parte integrante, como uma possibilidade, eu abro e aumento as minhas probabilidades de ter sucesso. Miguel, tenho uma curiosidade, gostava de colocar uma questão. Força. As pessoas aprendem a entrar num estado criativo? Todos nós podemos aprender e para além de aprendermos, vivenciamos isso, não é? Tu, eu, nós escrevemos, não é? Diariamente e eu em conversa com o nosso colega Paulo Faustino da Escola Dinheiro, já falei várias vezes com isso, que por vezes estamos a escrever alguns textos e quando aquilo não sai à primeira ou eventualmente às vezes perdemos a informação por um problema técnico, temos dificuldade em voltar àquele processo criativo, não é? Houve uma quebra que... Há uma quebra e temos alguma dificuldade, não é? Às vezes deixamos o término do artigo para o outro dia e conseguimos voltar a pegar naquilo. Sim. Porquê? Porque o facto de entrarmos no nosso melhor estado de recursos, é quase um estado de elevada performance, como se fôssemos um atleta, isso também não é... requer e é intenso, requer muita energia da nossa parte, muito poder de foco, não é? E entrar num estado em que é chamado de fluxo, de flow. Portanto, entrar no nosso melhor estado de recursos para produzir de forma elevada e de forma criativa
efetivamente pode aprender-se e é bom que se aprenda para ser promovido. É a mesma coisa que um atleta, quando está num elevado estado de forma, vai a uma competição importante e ele tem que chegar lá e conseguir chamar até si os melhores estados para produzir um elevado resultado. Estar em máxima performance. Exatamente. Ali não é propriamente criatividade, não é? Exato. Mas tem a ver com uma preparação de largos meses e às vezes alguns anos, não é? E que tem que acontecer naquele momento, não é? E a pessoa tem que saber colocar-se. É a mesma coisa que alguém que vai iniciar um espetáculo, ele efetivamente, antes de entrar para o palco, tem que se colocar no seu processo de criatividade, não é? Mesmo se for um indivíduo já contar anedotas, por exemplo, não é? Há sempre um formato aberto em que ele consegue criar num momento algum tipo de situação, não é? E aí ele tem que saber que está num estado muito diferente, não é? Também dá alguma confiança à pessoa para fazer aquilo, sabendo que está no seu estado máximo de performance. Exato. Tem à sua disponibilidade todos os recursos que tem, dá alguma confiança à pessoa. Essas são as habilidades, são os skills que são precisos, não é? Para produzir a qualquer momento a pessoa também pode ter a necessidade de entrar nesse estado. E então tem que saber fazer isso, tem que aprender a fazê-lo e, como tu muito bem disseste, temos esse retorno através da nossa confiança. Nós sabemos que às vezes é necessário ligar ali um conjunto de botões que nos permite acionar um estado ótimo para criar, não é? E há três fatores fundamentais que eu considero importantíssimos para entrarmos nesse estado. O primeiro é perder a noção do tempo. Todos nós já experimentámos isto um pouco por todas as histórias da nossa vida e acontecimentos. Às vezes olhamos para o relógio e dizemos: já passou tanto tempo. Quer dizer que perdemos a noção do tempo. Entramos num outro estado, não é? E que estado é este? Para além de perdermos a noção do tempo, perdemos a noção do nosso corpo. Portanto, há uma desconexão com os estímulos oriundos do nosso corpo. Portanto, perdemos essa noção. E depois perdemos a noção também dos estímulos que nos vêm do exterior, do meio ambiente. Então cria-se um estado quase meramente mental. Há uma consciência elevada. Estamos num estado elevado de consciência em que não estamos a ser influenciados por nada. Não há influências exteriores, não há influências, nem do próprio corpo. Ou seja, não estamos à escuta daquilo que o nosso corpo nos está a dizer. Exatamente. E quando fazemos esta desconexão, o processo criativo está no seu estado mais elevado. É esta capacidade de esquecermos a nós mesmos e ao nosso corpo e às coisas que nos rodeiam, que nos permite criar um estado muito próprio em que se cria aquilo que não existe. Basicamente, né? Porque senão vamos nos conformar com aquilo que estamos a receber. É claro que antes disto existe um processo de recolha de elementos, de associações, um tema eventualmente que nós possamos escolher para trabalhar sobre ele, mas quando vamos trabalhar nele, este estado, esta independência daquilo que nos corta muito a criatividade, esta capacidade de nos desconectarmos de nós, do meio e perder a noção do tempo, faz com que possamos entrar num estado elevado de recursos e entrar em flow, em fluxo. Basicamente é isto. Podemos associar também com algum pensamento visionário? Essa é a chama que alimenta realmente a entrada neste estado, não é? É a pessoa ver mais além. Às vezes pode não ter uma ideia concreta do que é que vai sair, mas tem uma ideia concreta acerca daquilo onde quer chegar. Tem uma visão sobre aquilo que quer. Tem uma visão, exatamente. E o seu corpo e a sua mente vai se orientar para chegar a essa visão, para alcançar aquilo que está na visão? Basicamente é isso. Mas o mais engraçado é que eu poderia dizer que em cada um de nós, mesmo aqueles que não se considerem criativos, nós somos todos seres criativos. Por natureza. Por natureza. Porque nós temos a capacidade de prever, de predizer, de planejar, de antever, de simular. Nós temos um simulador aqui dentro, não é? Que permite, efetivamente, criarmos algo que não existe. E onde é que isso se cria depois, antes de existir? Mesmo que nós possamos passar aquilo para termos materiais, ele tem que existir em potencial na nossa mente, em imagem,
Uma visão. em pensamento, não é? Tem que ser essa tal visão, tem que existir. Exato. Sem isso, o processo criativo é nulo. Não é? Portanto, é preciso, e isto é inerente a todos nós. Nós temos uma máquina de simular coisas que é o nosso cérebro. Ok? E o cérebro não tem limites. O cérebro é ilimitado, exatamente. As pessoas às vezes, na minha opinião, limitam um pouco a sua criatividade porque não acreditam no potencial do cérebro em si. Não acreditam que por uma A ou B ser criativo, não acreditam que podem ser também criativos e não exploram a criatividade que há em si, em cada um de nós. Diogo, é assim, como tudo na vida tem que existir um equilíbrio entre a balança, entre os pratos da balança. O que é que este equilíbrio como é que ele se efetiva? Efetiva-se, na verdade, na capacidade que cada um de nós, ou que cada pessoa que se considera criativa, tem para observar o meio que o rodeia, recolher elementos, recolher um tema, ser observador, não é? Ter essa capacidade. E aí ele está a observar coisas que já existem, coisas que estão feitas e que pode pegar para depois entrar naquilo que começa a distinguir então como criativo. Que ele tem que ser um sonhador, não é? Pegar nessas associações e sonhar para lá disso, portanto, começar a quebrar esses limites. Tem que ter um pensamento imprevisível. Não sabemos bem como é que ele vai ligar aqueles elementos, mas vai sair dali qualquer coisa. Portanto, este pensamento... Acreditar que é capaz de criar algo mesmo sem saber o quê. Ir ao desconhecido. Isto é quase como jogar póquer, tem que fazer um bocadinho de bluff. Eu não sei o que é que daqui vai sair, mas vai sair alguma coisa, de certeza. É esta confiança que eu vou entrar num estado que me vai permitir conseguir ver e fazer do que eu tenho aqui à minha frente, vou conseguir fazer alguma coisa. Não sei como, mas eu sei que vou conseguir. É um bocadinho de bluff, é jogar all-in, eu posto tudo, eu sou capaz, eu vou conseguir, vai sair daqui alguma coisa, não é? Portanto, é este pensamento bizarro, é esta ideia fantástica, são quase ideias malucas, não é? Se estiveres a ouvir um criativo a falar, provavelmente dizer que este indivíduo é maluco. Exatamente, temos que ser um pouco malucos, porque senão não vamos criar rigorosamente nada de novo, não é? Portanto, é esta maluquice saudável que permite a cada um de nós chegar mais longe, quebrar os padrões de raciocínio, não é? Dar asas à imaginação, libertar a nossa mente, pegarmos naquilo que é físico, nas associações que são possíveis de realizar e criar. Criar, simplesmente. Bom, Miguel, penso que neste episódio já abordámos alguns temas bastante interessantes e úteis, penso eu, para quem nos está a ver. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Portanto, eu penso que também falámos basicamente de tudo. Queria só dizer, quebrem as vossas expectativas, quebrem as intenções comuns de realizar aquilo que supostamente temos que fazer, criem coisas que são quase impensáveis, não é? E quando vocês estiverem a pensar em algo que acham que é impensável ou que vai ser completamente estapafúrdio e estúpido, estão a criar. Este foi o 7º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Não se esqueça de subscrever o nosso perfil no YouTube em youtube.com/escolastv. Siga-nos também nas redes sociais através do Twitter e Facebook em twitter.com/escolasplus e em facebook.com/escolasplus. Esperamos por si. Para a semana temos um novo vídeo. Até lá. Obrigado por estar connosco. Até para a semana e seja criativo.